parece clichê, né, o que eu vou falar agora, mas é um pingo de coragem. Porque, assim, dá vergonha. Sensacional. É vergonha você sair daquela condição de as pessoas te olham, você tem... Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um podcast do Grupo dos 12. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria esteja com você. Hoje nós temos aqui mais um convidado extremamente especial, né? Para mim também. E eu não vou ficar com muitas delongas não. Eu vou direto pro currículo desse cara aqui, tá? Então, ele é proprietário da GPS BI, ele é marido da Giovana, ele é pai da Bia, pai do Gui, ele é meu compadre. Estamos aqui, seja muito bem-vindo, Gustavo Pérez. Obrigado, Bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Fala aí, Gustavo. Quem é o Gustavo? Como é que é a família? Foi a família do Gustavo? Quem que é o Gustavo para chegar até hoje? Como é que foi a infância? Fala um pouquinho aí. No detalhe... Não, fala o que vier no coração. De onde você veio, onde você nasceu. Tá, vamos lá então. Bom, obrigado pelo convite, né? Acho que é a minha primeira experiência nesse sentido. Então vai me conduzindo aí, Pode tá? deixar. Felipe, Léo, vamos lá. Onde nasceu? Quem é o Gustavo? Bom, passando desde a infância, né? Eu tive uma infância, assim, bem aleatória, né? Então eu tive ali meu pai alcoólatra, né? Passava necessidade, fome, não ter onde morar, né? Então essa foi a minha infância, né? Então, Começou bem esse podcast. Então a minha infância pulava de casa em casa, casa de tio, casa de amigo, porque, assim, acho que quem teve algum contato... Meu pai é falecido já, né? Então, eu tenho muito respeito, mas o fato é fato. Não tinha uma família normal, estruturada. né? Não tinha, cara. Então, assim, quem convive com algum... A gente fala deficiência porque é uma doença, Sim, né? sim. O alcoolismo, né? É muito sério, né? Então, quem convive, assim, sabe o quanto é sofrido, né? Seja bebida, seja droga, tira de eixo, né? Então, você não tem ali uma estrutura. Então, minha infância não teve, Foi né? essa. É o que tem pra janta. Isso. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, nasci nesse ambiente, cresci, vivi. Então, minha infância toda, bem dizer, foi rua, foi aprender. Tudo que eu aprendi, que eu sei até hoje, eu venho descobrindo cada dia mais que estava errado. Que doideira. E o Gustavo é um dos membros do grupo dos 12, né? Um dos membros do grupo dos 12. E tá com a gente aí. Mas assim, o Gustavo conheceu a Deus, teve uma conversão em algum ponto. Quando que foi essa conversão do Gustavo? Claro, tinha uma família totalmente desordenada, mas trouxe ele aqui hoje. Você sabe que ao mesmo tempo que eu vivi nesse ambiente, que eu cresci nesse ambiente, meu pai era muito católico. Sério? Então, por exemplo, ele tinha a deficiência, a dificuldade dele com a bebida, mas todo domingo ele estava na missa. Era sagrado. Então, ao mesmo tempo, eu ia para a missa todo domingo, né? Não entendia nada? Não entendia, mas ele transformava. Então, acordava domingo de manhã outra pessoa, né? E era a missa das 8, assim, tinha que pegar a missa bem cedinho. E a gente, imagina, não tinha carro, não tinha nada dessas coisas. Então, a gente dava praticamente uns 40 minutos até chegar na missa, porque era a missa do centro, né, e tal. Praça. Da praça, aquela então, assim, coreto. Era um evento. E assim, por exemplo, até hoje, eu tenho uma imagem do meu pai falando assim, em missa você não vai de short, você não vai de bermuda, então, sabe? Ele teve uma formação. Teve, Os pais provavelmente levavam ele carregou essa cultura com ele, mesmo com as dificuldades. Então você tinha a roupa da missa. Então eu tinha a roupa da missa, né? Tinha que ir de calça e camiseta, e camisa, né? Social, né? Então, até hoje, eu me aprontando para ir para a missa, e eu não deixo meus filhos irem de bermuda, às vezes vai, né? Não dá para falar aqui, né? Mas assim, eu lembro do meu pai falando, na missa, visitar Deus, né? A casa de Deus você não vai de qualquer jeito. Então, transformava. Era outro, né? Você ia empurrado, ia... Ia, né? Porque eu era zero contato, eu não entendia, né? Na minha cabeça de criança, eu falei, cara, como que a gente vive tudo isso aqui? E aí chega na missa, era um lugar gostoso, era um lugar de paz, era o dia que ele não bebia. Sabe aquela coisa? Era um dia que a gente não... Rolava violência dentro de casa, né? Batia na minha mãe, aquelas coisas, né? Então... Ô, Gu, calma aí. Então,
primeiro cavalo de pau. Primeiro. Tá? A gente vai dar vários cavalos Cavalo de pau é quando você... quando a gente inverte toda... Então, só pra ficar mais claro aqui pra mim. O seu pai, até então, alcoólatra, agressivo, violento, enfim. Porém, no domingo, primeiro, você tinha um hábito de estar todo domingo religiosamente na missa. E nesse dia o seu pai ele não bebia. Uhum. Tá, nesse dia. Era o dia que ele passava. Então assim, em branco. Era o dia feliz, vamos dizer assim. Isso, o dia feliz em família. Uma pergunta agora. De que forma esse hábito, essa cultura, vamos dizer assim, te moldou pro Gustavo hoje, Gustavo pai? O que você tirou desse pequeno flagzinho, vamos dizer assim, para hoje? Além da simples roupagem que você falou dos seus filhos. Mas o que mais tá naquela caixinha do Gustavo? Conta pra mim, por favor. Léo, sabe que é assim, cara, eu não tive referência de pai, né? Então, como é ser um pai? É aquela coisa de ensinar a fazer barba, primeira namoradinha. Zero. Zero. Tudo rua. Não tive, assim, né? Tive meu padrasto depois, que me criou, cuidou e tudo mais. Mas aquela referência a pai, né? Só que ao mesmo tempo, olha que engraçado, né? Com tudo isso que a gente vivia ali com meu pai, eu tinha um respeito e um amor por ele muito forte, cara. Muito. O laço de sangue. E até hoje, assim, eu tenho um sentimento, eu já tive encontros com Deus, assim, relacionado a ele hoje, como ele estaria. Sabe aquela coisa? Porque eu sempre me culpei, ao mesmo tempo, depois meu pai faleceu atropelado, cara. Tipo, atravessou a avenida meio, né? Meio alcoolizado, né? E, cara, foi atropelado. Eu conheci o cara que atropelou, foi lá no velório e tal. Então, assim, referência de pai, Léo, não rola, cara. Não teve. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre, como eu tive muito amor por ele, muito respeito, né, nesse pouco tempo que a gente conviveu e tal, eu sempre lembro do meu pai com valores fortes. Então, os valores que ele tinha nos momentos que eu... Lucidez. Que eu podia. Então, no momento que ele tava bom, por exemplo, me chamando para soltar pipa. Momento que ele tava bom, ia jogar futebol comigo. Momento que ele ia pra missa. Era raro, né? Mas esses pequenos momentos, assim, eu lembro do meu pai presente, né? Então, por mais que era relances, assim, da minha infância, era tão forte, era tão marcante. E eu acho que hoje, de certa forma, eu tento ser isso inconscientemente pro Guilherme e pra Beatriz. Então eu tento estar presente, assim, o máximo que eu puder. Então, quando eu tô perto deles, não que eu quero fazer igual, mas eu lembro do meu pai, não sendo pai, né? Vamos dizer assim, sendo o cara que tá brincando ali comigo, a pessoa que tá me levando para um caminho legal, levando para, né? Então, nos momentos bons, né? Então eu vejo que eu reflito hoje isso no Guilherme e na Beatriz. E você sabe que meu pai foi, mesmo depois de falecido já, né? Depois de ter morrido, meu pai foi a razão de eu ter voltado, ter encontrado Deus, né? Na missa. Porque até então, antes, eu já me considerei ateu, né? Sabe aquela coisa Sim. Eu já me... Então, ou assim, né? Ateu, pelo amor de Deus, até Deus, né? Aquela coisa, né? Mas, ateu, graças a Deus. Graças a Deus, né? Aquela coisa. Então, já me considerei ateu. Eu vivi um mundo, assim, gente, não sei se pode... Rasga o verbo. De drogas, já entrei no mundo das drogas, entrei no mundo de... Eu acho que o único mundo que eu não fui foi para crime, né? Cometer crime e tal, mas... eu vivia, assim, no pior dos mundos possíveis dentro do ambiente que eu vivia, né? Então... fui para vários... fazer uma pergunta? Uhum. E ao mesmo tempo eu queria cravar uma palavra que você me falou que foi muito forte já para mim nesse começo. O seu pai, ele procurava te dar valores. Exato. Então talvez eu acho que o primeiro insight que a gente pode capturar ele te deu valores. Independentemente do vício dele. Mas quando ele estava sóbrio... era forte. Eu até discordo que você falou que... Putz, ele não foi pai. Eu discordo, eu acho que ele foi pai. Nos momentos de lucidez. Ele no era, melhor dele, né? Ele era, independente se soltar pipa, se brincar, mas ele estava ali. Uhum. Ele estava ali, né? Como pai. E aí,
Putz, eu tô falando, até acabei esquecendo a pergunta que eu ia te fazer. E enquanto você lembra, muitas vezes a gente não tem problema do vício do álcool, mas a gente tá workaholic, né? A gente tá com um trabalho tão embrenhado, a gente fica horas no trabalho e acaba sendo um vício e largando a família, que era o vício do pai, era o alcoolismo. Ou o nosso vício se torna o celular. Exato. Qualquer um que não seja estar integralmente com os filhos, né? Eu tomo isso pra mim também, né? Quanto tempo que eu tô dedicando só pros meus filhos, 100%? E quando você vê, assim, você tá mergulhado no trabalho e seus filhos estão sozinhos, cara. Isso aí acontece, vira e mexe, a gente se pega. Eu e a Giovana, minha esposa, a gente trabalha juntos, Sim. né? Então, vira e mexe, a gente se pega ali, cara, não sendo pai. Nos perrengues. Então, a conversão... lutando pra família. A sua conversão foi graças ao seu pai também, então? Então, foi ao mesmo tempo. Porque aí, putz, aí Assim, eu posso Lembrou? não lembrei a pergunta, mas veio outra. outra, né? Você está falando isso da sua infância. Né? E eu tive a oportunidade, talvez a graça, de te conhecer já numa fase pré-casamento, você já estava com a Giovana. Já mais convertido. Já. E eu também te peguei antes da conversão. Porque até então eu também não era lá o convertido. Né? A gente se conheceu, né? A gente se conheceu no mundo. No caminho. No caminho. E meio que Deus pegou a gente de uma tal forma que rebateu em todo mundo. O que você considera, falando do seu pai, o que você considera, o que você atribui a ele, eu diria, a permissão que você se deu para a conversão? Porque até então você era um ateu, graças a Deus. Então, assim, o que te fez você baixar a guarda para você entender que, peraí, tem algo que não me preenche, tem algo que falta. E até então a gente, enquanto está no mundo, a gente não sabe. Muitas vezes a gente busca o dinheiro. Ou na maioria das vezes, porque é o que compra os prazeres, né? Então, assim, o que você atribui, talvez, esses pequenos lapsos do seu pai a essa permissão que você se deu? De voltar... Aliás, a permissão que você se deu para Jesus, para você se converter. Você sabe que assim, né? Hoje eu vejo o quanto Deus já me chamava, Jesus já tentava, só que eu não dava atenção, né? Na verdade era vindo como coincidência da vida, né? Mas hoje eu vejo o quanto... Então assim, Deus já estava, acho que com todos nós, né? Com todo mundo, ele fica ali. Uma vez eu li de um padre que ele falava assim, ó, nós nascemos para atender e agradar a Deus, então a gente é chamado constantemente desde o nosso nascimento, por mais que tem sede. Então a gente é chamado, a nossa principal missão, assim, cara, e aí falando com todas as células que a gente tem é voltada para ele, né? Então sempre tive, assim, né? Mas, cara, quando você tá no mundo, e ele pega, assim, cara, que é surreal, você nem vê outras possibilidades, você nem imagina, né? A Giovana me salvou. A Giovana veio na minha vida para me resgatar, né? Tá, então, seu pai e Giovana, conta essa história aí, como é que foi? Então a Giovana, ela veio para me resgatar, me salvou, cara, me tirou assim, com toda, vocês conhecem, né, o jeitão dela lá, me tirou da rua, me tirou da bagunça, me tirou do mundo, literalmente, e assim, de uma forma sutil, leve, aos poucos. Só que o que acontecia? Nessa época que a gente namorava ainda, e quando a gente marcou o casamento, já foi na igreja católica, porque eu já tinha, né, aquela coisa, ela também e tal. Você já batizado? Já batizado, não, tudo. Só que o que acontecia? A gente estava indo em várias denominações, a gente ia na evangélica e pulando assim, ó, de igreja em igreja, né? Porque eu tinha começando a conhecer pessoas que, eu frequento tal, eu vou na tal, então vamos, então bora. Aí, cara, a gente foi tudo sem imaginar, a gente frequentou, né? E aí teve um dia que eu fui na missa do seu casamento, lá na Santíssima, né? E lá no seu casamento, não sei se eu já te falei isso, inclusive, né? Acho que não. Mas lá no seu casamento, no casamento do Léo, tocou uma música que na hora, sabe aquela memória afetiva, assim, sabe uma música que tocava nas missas, sabe aquela coisa que eu ia com meu pai de domingo. Pegou. Eu falei assim, cara, meu pai me quer na missa de domingo. Sabe, tipo, me veio parece que ele tava intercedendo ali, né? E aí eu falei assim, Gi, aí eu lembro que no seu casamento, o casamento rolando lá, eu virei pra Gi e falei assim, Gi, eu acho que meu pai já falecido já, né? Já tava, eu falei assim, Gi, eu acho que meu pai quer
quer que eu comece a frequentar, voltar à missa de domingo, porque em memória dele. Ó, imagina, não era pra Deus ainda. Doideira. Em memória dele. Aí ela falou, nossa, então tá bom. Então, e aí a gente começou a frequentar a Santíssima lá, né? E a conversão começou a acontecer ali. Então eu comecei a ir porque eu queria lembrar do meu pai. Na verdade, quando meu pai faleceu, um tio meu ligou pra mim e disse assim, olha, você precisa vir pra Serquilho assinar o atestado de óbito do seu pai. Foi assim a notícia, né? Nossa. Assinar o atestado de óbito do seu pai que ele tá morto aqui. Putz. Tá bom, tio. Fui. Né? Sabe, nem... Então, assim, eu tava com muita culpa, eu tava querendo resgatar tempo que eu não via meu pai, porque separou, vim pra outra cidade, tava uma coisa. Então tinha muita culpa dentro de mim, né? Então a missa, ela veio pra suprir isso, cara. E foi incrível, porque eu comecei a frequentar as missas de domingo. De certa forma, eu tava honrando meu pai, né? Aquela culpa que eu tinha, imagina. A cura, né? Veio a cura através e aí começou essa... Que não deixa de ser um mandamento da igreja, né? Honrar pai e mãe. Pô, verdade, né? exato. Independente de quem quer que seja seu pai. Porque no final do dia, poxa, a gente tem um certo tempo de caminhada, acho que todo mundo que está aqui nessa mesa, e a gente percebe que, principalmente em encontro de casais ou de jovens, que 90% ou mais a raiz está em pai ou mãe. Total. Né? E é muito engraçado, porque a gente teve uma outra entrevista aqui, uma pessoa totalmente racional, o Adriano, assiste lá depois, você que está aí, está aqui gravado a entrevista do Adriano, ele é uma pessoa muito racional. Ele falou, não teve um momento que, foi uma música. Aí você pega o Gu, que já é uma pessoa mais emotiva, que é uma pessoa mais sensorial. Aquela música remeteu para a infância e trouxe. Então Deus usa de várias maneiras. Várias armas. Para buscar e assim, o filho letal amado. ainda, né? Você sabe exatamente. O meio que tem que ser, né? Sensacional. E aí a gente voltei pra missa. E é engraçado que eu não sabia o que era fé, né? Então eu voltei a frequentar. Imagina, eu frequentava a missa em memória do meu pai. E aí eu ouvia o Padre Marcos falando de fé. Que fé e fé. Cara, mas o que é fé? É acreditar no que não se vê. Eu não tinha ideia, tá? Mas fé, o que tem a ver? Como assim? Uma pessoa que é isso? Você sente a fé? É um caminho? É algo que você sabe fazer? É uma palavra? É uma oração? Aí eu não sei orar? Enfim, né? Então, a gente vai aprendendo. Eu ficava muito nisso, cara. E aí, com a GPS, né? Então, peraí, vamos lá. Calma, vamos chegar na GPS. Então, hoje você sabe o que é fé. Explica ali. O que é fé pra você hoje? Felipe, eu vou falar pra você que até hoje... Tá aprendendo. Eu tô aprendendo. Eu não sei ainda. Se eu falar pra você assim, ó, fé, eu sei o quê, né? Você sabe, mas não sabe expressar. Eu sei o quê. Vamos lá. A gente tem um único caminho, Jesus, né? Então, ele é a verdade e a vida. E esses dias eu ouvi na série, Judas pergunta assim pra ele, né? Aumenta a nossa fé. E aí ele fala, não trata o tamanho, mas sim aonde ela está depositada, né? Então hoje eu vejo muito assim, Jesus, né? Então hoje é minha referência, hoje é minha imagem, hoje é quem eu busco, por exemplo, em momentos difíceis, às vezes rola até uns bate-boca, imagina, né, cara? Oração sincera, né? O sincericídio, né? Imagina, né? Não, eu não vou aceitar passar por essa situação, aquela coisa, né? Mas eu vejo, hoje eu imagino isso como uma frase fé, que né? acho que vale ficar para todo mundo aqui. Ficou muito gravado no meu coração. É colocar o pé e deixar que Deus coloque o chão. Isso para mim é fé, né? E como é difícil ver isso. Mas vamos lá, vamos chegar na GPS. Nessa época, convertido, casado, você trabalhava onde? Quem era o Gustavo na parte profissional? Olha, eu passei por várias empresas. Eu trabalhei na BRF, que é essa de Perdigão. Trabalhei na Marfrig, trabalhei na Paiô Cosméticos. Rodei, né? E engraçado, quando eu comecei a namorar a Giovana, imagina que eu era um nada, né? E aí ela começou a fazer faculdade, cara. Então eu falei, putz, eu não posso deixar esse cavalo passar, né? Então eu tive que fazer faculdade também. Imagina, a Giovana fazendo faculdade, eu vou ficar lá fazendo o quê da vida, né? Morar com os pais e tal, né? E aí eu falei, não, preciso fazer faculdade. Aí fiz faculdade. Dentro da faculdade arrumei trabalho, aquela coisa. Eu comecei meu estágio, olha só, com 26 anos de idade. Eu ia fazer 27, eu nunca tinha apertado um botão de um computador, cara. Que doideira. Imagina, com 27 anos de idade, hoje eu tenho 37, foi 10 anos atrás aí, né? Com 27 anos eu nunca tinha usado computador, cara. Sabe aquela coisa, né? E aí, quando eu comecei meu estágio,
O primeiro dia, na verdade, assim, para entrar na empresa, teste de Excel. Falei, putz, cara. Que é isso? É de Aí, comer? Aí. Detalhe, hoje ele come com farinha Excel. Né? E aí, era teste de Excel, cara. Aí eu colei, né? Então, imagina. Caraca. Minha amiga que me indicou pro trabalho me passou tudo. Não sabia, cara, imagina. Não, aqui você faz assim. Tinha momento do teste lá que ela ia lá e. Né, tipo, uma salinha, fui fazer o teste, o cara saiu falando. Passei, gente, na entrevista, né? Estágio, na Paiô Cosméticos. Me passaram. Aí comecei a trabalhar. Trabalhei com o diretor comercial da Paiô, né? Aí ali eu comecei a ter contato com comissão. Nossa, comissão, nunca tinha escutado. Comissão, imagina. Quanto tempo trabalhando? Que palavra é essa, né? Comissão para representante. Aí comecei a ter contato. Ali eu fiquei um ano. Um ano. Aí, Felipe, eu fui pulando, cara. Porque aí eu fui crescendo, fui migrando, fui aprendendo, fui entendendo. Gosto. Léo, pra dizer que tomei, eu ainda tinha muita... Farinha pra... e tal, muito, muito passado, né? Que eu gostava de fumar cigarro, eu gostava de beber, eu gostava, cara. É bom. E aí, quando eu comecei a trabalhar, você não tinha mais isso, né? Disciplina, horário. Exato, horário. Alguém pra você prestar conta, responder, né? E isso é ausência de pai também, naquela questão de limites e tudo, né? Não. Toda cultura ali você não tem. largado. Exato. E aí, de repente, cai numa empresa, bater cartão, entrar, sair, horário, mas como assim, né? O cara... Exato. Então, aconteceu muito disso. Mas, assim, Deus cuidadoso, né? Até então, né? Um cara sensacional, maravilhoso, sabe? Me ensinou muito. Então, ali eu fui aprendendo. Aí passou, acho que umas 2 semanas, eu falei pra ele, não sei mexer em Excel. Aconteceu isso. Tipo assim, não vou falar o nome da pessoa aqui pra você não mandar embora, mas então, e contei, né? E ele, não, vou te ensinar, ensinou e tal. E aí foi acontecendo, cara. Então, foi com 27 anos de idade que eu comecei minha carreira ali, minha história. Dali ele me indicou para a esposa dele, que trabalhava na Class Cosméticos, né? E aí fui trabalhar dentro de trade marketing na Class Cosméticos. Lá eu cuidava de ponto de venda, de promotores, de loja, de repositores, né? Aquela pessoa que vai colocando os produtos nas gôndolas. Sim. Então, cara, começou. E aí até que eu vi um dia uma vaga de temporário na BRF. A BRF, ela, no final do ano, de agosto até o fim do ano, eles têm uma operação de kits natalinos. Eles contratam uma porrada de temporário. 2020. Recente. Recente. 2020, por aí, 2021. E aí eles contratam uma série de temporários para vender kits natalinos. A bolsa com um peru, um tender e as empresas compram para dar para seus funcionários. Sim. E era uma vaga de temporário, aí me brilhou o olho, empresa grande, nossa, Sadia, Perdigão, imagina eu trabalhando, né, numa empresa como essa. Aí fui, me inscrevi e passei. Temporário, né, imagina. Só que chegou em janeiro, acabou o contrato, mandado embora. Aí comecei a caçar coisas dali, daqui, enfim. Mas a família é tranquila, porque a Giovana trabalhava, segurava as pontas. Giovana trabalhava, aí você se sente péssimo, né, cara? Porque aí sua namorada trabalha, tem dinheiro. Não tava casado ainda. Você acordando... Não tava casado Não, tava namorando ainda, né? E aí, Felipe, abriu de novo a vaga de temporário, voltei, dessa vez eu fiquei. No final do ano comecei a trabalhar efetivo. Olha, aí foi acontecendo. Dentro da BRF, aí eu fui promovido, fui trabalhar na Marfrig. Então, sempre trabalhei com números, né? Área de novos negócios. Dentro da BRF, por exemplo, chegou um momento, no finalzinho da BRF, eu gerenciava 50 milhões de reais por semana. Que passavam na mão. Então, você imagina. E isso, gente, intervalo ali de 2, 3 anos, né? Você tem que correr atrás do tempo. Então, eu gerenciava uns 50 milhões de reais por semana. E aí eu acho que já dá para ir entrando também como surgiu a GPS, né? Porque aí veio muito em cima disso, né? Aconteceu o casamento, 2 meses... Essa 2 meses... Essa eu conheço. Do desemprego? Desempregado, 2 meses antes do casório, cara. 2 meses antes do casamento, mandando embora. E aí, casamento marcado já, E agora, José? E detalhe, a gente não tinha nem casa pra morar, né? Só marcou casa, eu só queria sair de casa, cara. Imagina, eu tinha 30 anos de idade já. Eu só queria sair de casa, não aguentava mais, né? Não que eu casei com a Giovana pra sair de casa, né? Mas
Liberdade. Até porque ela vai assistir isso aqui, tá? Então, veja e muito ela bem sabe você... também, né? E aí 2 meses antes fui mandado embora, a gente não tinha casa pra morar e tal. Gente, ó, e assim, Deus ainda na vida não tinha aquela, né? Não era a prioridade. Não, ainda era, Deus assim, se eu posso dizer, a minha conversão mesmo, deve ter acontecido 1 ano pra trás, né, pra cá. E aí, bom, fiquei desempregado, arrumei um trabalho na Irriga Batik. Liga Matic. Arrumei o trabalho lá, fiquei esse tempinho, BRF chamou de volta, voltei pra BRF, comecei a trabalhar lá de novo. Respirou, né? Deu um tempo. Só que nessa, já pra ir, a gente teve o Guilherme. Nesse meio tempo, casamos, né? Ali, pensa 2 meses antes de voltar pra BRF, que eu tinha perdido o emprego. A gente casou, passou acho que uns 2, 3 meses também, tive a oportunidade de voltar pra BRF. Engravidou. Voltei, a Giovana engravidou, o Guilherme veio prematuro, né? Nossa. O Guilherme nasceu acho que 34 semanas. Primeiro filho, prematuro, preocupação. Placenta total prévia, que chama. A placenta fica aqui embaixo, cola e aí ela pode nascer junto, você pode perder o útero. Então, assim, a Giovana tinha muito sangramento nessa fase e tal. Fomos pro hospital no dia do... Tem uma história engraçada no modo de dizer, né? Fomos pro hospital no dia do nascimento do Gui, né? E aí ela chegou sangrando. Então pensa, 3 calça leg, calça moletom, toalha, isso aqui, nada segurava, nada estancava. Chegando lá no hospital e eu só escutando os médicos assim, ó. Ela ou ele, né? O menino, a Giovana e tal. Aí a enfermeira vinha pra mim e começava a me sondar quem eu escolheria. Sabe umas coisas assim? Sabe, se eu tivesse que, né? Aquela coisa. Tudo um tom profissional, assim, né? E nesse dia, eu que até então, né, tava indo pra missa por conta da memória do meu pai e tal. Nesse dia eu falei assim, não, nem precisa tocar nesse tema, porque Deus tá aqui com a gente, vai sair todo mundo aqui. A fé, o chão já tava ali, né? E aí nasceu o Guilherme, só que quando o Guilherme nasceu, tiraram o Gui, assim, da barriga da Gi, né? E já levaram pra UTI, então não teve aquela coisa de... Contato, não. Primeiro contato. UTI, né? Então já foi porque ele tava morrendo já, né? Então E ele a nasceu Giovana já sem também respiração direito, né? Com hemorragia. A Giovana tava apagada lá, né? Nem sabendo o que tava acontecendo, né? E aí... Mas por que só pra retomar aqui, eu tava entrando na GPS, né? Na história da GPS, Na história... Porque aí a Giovana teve que sair do trabalho, né? Então nasceu, ficou lá o tempo na UTI e tal. Não, o Gui mesmo ficou na UTI e tal. E a Giovana teve que sair do trabalho. Porque o que aconteceu? O médico, quando a gente recebeu alta com o Guilherme, o médico falou pra gente assim, falou, olha, se ele pegar um resfriado, né, nas condições que ele saiu, né, ele volta pra UTI. E não é essa UTI. Aí nessa época eu tinha convênio da BRF, então a gente podia vê-lo na UTI ali, né? Era um convênio bom. Então, o médico falou, olha, se ele pegar um resfriado, você volta, ele vai voltar para UTI, só que nessa UTI aqui, vocês podem ver, não, é UTI, né? Então, a gente ficou nessa pilha, cara. A gente não via ninguém, não recebia ninguém, né? Morava num apartamento, o apartamento que até então já tinha achado, né? Pra morar, né? E aí, a gente ficou nessa pilha. Então, a Giovana saiu do trabalho. E eu, como trabalhava com número, eu falei, já tinha o fluxo de caixa, né? Veja bem. Eu virei pra Giovana e falei assim, ó, 9 meses. A gente segura. Respira. Você sai do trabalho. A previsão é essa. 9 meses. Imagina, cara, esses 9 meses virou 4. Fralda, porque você não tinha contabilizado né? fralda, pomada. Nossa, cara, os leitinho, ninho da vida e tal, né? Não sei o quê. A gente com vinagre. Lata de leite que acaba em 3 dias, exato, né? Cara, exato. Não, pai de 5. E você tinha que engordar o Guilherme. O Guilherme veio, né? Então, foi para 3, 4 meses, esses 9 meses, né? Resumo da história, né? Então, um belo momento, eu tive que sair do apartamento. Aí eu entrei em contato com os donos, era alugado, né? Falei, não vou conseguir mais pagar, contrato rolando lá. Eles, olha, nem é intenção nossa ganhar dinheiro em cima de você. Faz assim, ó, vamos pôr para alugar aqui, você recebe as pessoas. Se a gente alugar, senão fica aí. Acabou, senão você vai ficando aí. Tá... Alugou. Providência disso. Alugou rapidinho. Aí saímos do apartamento, porque imagina, né? Não tinha mais dinheiro, cara. E a Giovana ganhava mais do que eu, inclusive, né? Ainda, né? E aí a gente saiu do apartamento, fomos morar de favor na casa de uma tia dela.
E aí, gente, ó, só ladeira abaixo. Aí a gente não saía em dia de frio porque não tinha roupa pra vestir. Que doideira. As crianças. Fome não passamos. Já tinha os dois graças já? a Deus. Né? Dessa já tinha os dois já, né? Tô já adiantando. E aí a gente não saía porque não tinha roupa pra vestir, né? Em dia de frio. Chegamos a perder missa, sabe? Aquela coisa, nossa, tá muito frio, não dá pra ir na missa. As crianças vão ficar doentes, não dá pra comprar remédio, sabe? Você vai pensando em tudo isso. Aí foi morar de favor. Aí, puta, a situação começou a melhorar um pouco, fomos pra outra casa. A dona pediu a casa de volta. Você tá falando que ano? Cara, isso aí 2 anos, 3 anos atrás, talvez. A vida toda, tudo isso aqui que eu tô contando, aconteceu nos últimos 5 anos. Nos 5 anos, assim, daqui pra cá, né? E aí a dona pediu a casa, aquela coisa, fomos morar na praia. Olha, gente, é só... Até um dia que a Giovana virou pra mim e falou assim, liga pro Léo, manda uma mensagem pro Léo. Acho que essa parte, não sei se eu já te contei também, né? Não. Porque o Léo importa produto, né? Sim. Tem a empresa e tal. E vê o que você consegue fazer lá pra ele de controle, de organização. Eu sempre trabalhei com número, né? Nessa época eu já tinha amadurecido, contato, Excel já rolando solta, né? Já colava mais, né? Printava a célula e tal, né? E aí mandei mensagem pro Léo. Aí falei, Léo, deixa eu ir aí, cara, fazer qualquer coisa pra você. Imagina, não tinha dinheiro pra fazer mercado direito, sabe? Aquela coisa, ficar racionalizando e tal. E aí o Léo abriu a porta, ele abriu a oportunidade. Ele falou, não, vem cá, nossa, ele levou uma apresentação lá, né? Nem sei se você lembra dessa apresentação. Eu falei pra ele que ia falar dados de mercado da empresa dele e tal, né? E aí eu falei, Léo, ó, a ideia é assim, cara. Eu venho aqui na sua empresa... A gente monitora seus números comerciais, seus números financeiros. Você sabia? Já manjava? Já sabia, né? A gente vê os crescimentos. Você tem vendedor? Tem. Vê por vendedor. Cara, eu acho que ele, não sei, não deve ter caído muito no papo, mas abriu a... Também, né? Não foi só Na verdade, eu vou falar a minha versão. Tá? O outro lado da mesa. O outro lado da moeda. A Anker, nesse momento, ela estava começando a crescer e a rampar mesmo... consolidando o trabalho que a gente vinha fazendo, né? E eu tinha uma pessoa que trabalhava no financeiro nosso, não financeiro, ele era um controller, era como se fosse um controller. Sim. E aí essa pessoa, ela recebeu uma proposta para ser diretor de uma empresa do mercado financeiro. Deixou você na mão. Para ganhar absurdamente mais, e eu não tive como falar, não vai, né? Então, a Anker também estava sem o braço do controller. E foi bem no momento que o Gustavo veio. Deus. E aí ele veio com uma proposta. Com a apresentação Mega Blaster. Na verdade, eu não me atentei. Caiu naquilo ali, né? Tava lá com os perrengues, casa caindo. Porque no final das contas ele estava me falando e eu estava já pensando de que forma ele iria me ajudar na Anker, né? Então... não sei também se ele se recorda, mas no final do dia eu falei, Gu, eu preciso assim, assim, assado. Beleza? Como ele tava fazendo tudo, topando tudo, falou, tá bom, vamos. E aí começou a nossa parceria. Primeiro mas enfim, cliente. Foi. Mas enfim, a história sua não é minha, tá, Gu? Segue aí do seu... Não, mas é porque realmente... E aí o Léo, ele abriu essa porta, né? E aí eu lembro, cara, que eu cheguei em casa e aí a gente combinou um valor na época lá. Eu falei, Léo, nem sei cobrar isso aqui, né, cara? Eu vou te dar X aqui, né? Acho que era uns 500 reais. Era 500 reais. Era 500 reais. Uns 500 conto, né? Tá bom. Eu falei, cara, eu fiquei pensando assim, puta, mano, 500 conto no mercado agora, a mais, sabe? Vamos dar um cavalo de pau aqui. Fala pra essa câmera aqui. As pessoas que estão nessa condição agora, que você já viveu, com perrengues, não tá fechando conta, no vermelho... como é que foi essa fase para você chegar e pedir ajuda e se colocar, né? Senhor, tô aqui, preciso melhorar a renda. O que você falaria para essa pessoa que está hoje vivendo, que está assistindo agora a gente, que está vivendo esse momento difícil no perrengue? Deixa uma dica aí. Parece clichê, né? O que eu vou falar agora, mas é um pingo de coragem. Porque, assim, dá vergonha. Sensacional. É vergonha você sair daquela condição de as pessoas te olham, você tem uma aparência, ou às vezes a gente fica querendo ter uma aparência que não existe, né? Então, é clichê, mas assim, é um pingo de coragem, né? Tanto que até hoje eu tenho como lema, vai com medo mesmo, né? Porque o medo... Faz parte. Faz parte e existe esse medo, né?
E aí eu tomei esse nada de coragem e fui até o Léo recebeu, abriu a porta. Nossa, só de você, do Léo já ter falado, não, vem. Cara, isso aí já foi uma... Aí vai te motivando. Então, assim, você já conseguiu. Então, imagina assim, ó, o pingo de coragem de mandar uma mensagem. Sim. Aí você topou. Te dá um ânimo. Você fala, não, já conquistei alguma coisa. Já uma vitória a mais. Uma visita. Exato. Aí fui. Aí aceitou, topou, né? E aí a gente combinou, acho que uns R$500 na época, né? Que acho que foi você que propôs aí, né? Ele falou, ó, se eu te der e tal. Eu falei, caraca, mano, era muita grana, né? Conta de água, luz e ainda sobra. Exato. Não, e assim, né? Eu lembro que nessa época eu ia no Atacadão ali, de Cotia, e eu chegava lá 6 da manhã, porque pegar menos lotado, aquela coisa, né? Nossa, não, os primeiros R$500, cara, eu fiz uma festa ali, comprei Danone, sabe umas coisas assim, né? Que antes você comprava só que de fato... Sim, era necessário, né? Comprei suco, aquele suco... Del Valle? Não, o Prades. É Prades, né? Comprei Prades de laranja. Nossa, cara, tô estourando, imagina, né? Cheguei lá. E começou a mudar, cara, a realidade, assim, já começou... Né, e assim, e a realidade já começou a mudar. Só que aí, imagina, né? Eu trabalhava, eu pulei aqui uma boa parte mas eu trabalhava nessa época na Mantiqueira Brasil. A Mantiqueira Brasil me chamou me tirou da BRF para ir tocar o e-commerce deles, né? Então, nessa época eu trabalhava de casa. A Mantiqueira Brasil ficava no Rio de Janeiro e eu trabalhava... Se um dia rolar deles assistir isso aqui, eu tô estrepado, né? E aí eu trabalhava de casa. Então eu trabalhava de casa e eu conseguia conciliar a Anchor, por exemplo, que até então tinha só a Anchor de cliente, né? E então eu conseguia fazer essa ponte, né? E até um dia o Léo me indicou pro sogro dele, Marcelo. Sim. Fui lá, fiz a mesma apresentação. Segundo cliente. Pro Marcelo. Aí o Marcelo já deu uns trocados a mais nessa época. Aí o serviço era maior, a empresa já tinha um pouco uma outra estrutura, né? E eu falo, ô Felipe, e eu falo isso todo dia que eu tenho oportunidade, eu falo pro Léo. Hoje quem fez a GPS é o Léo. Que legal. Eu acho que eu opero, eu tô lá, né? Sou à frente. Mas 90% da receita que eu tenho hoje, por exemplo, foi o nosso amigo aqui. Fica uma palavra aqui, gratidão. O nosso irmão. É uma palavra importante. Então, acho que eu mudaria coragem, a palavra que você falou para falar para a câmera, o que é conhecer a pessoa certa, sabe? Networking. Porque isso influencia demais também. Deus colocar as pessoas na sua vida. Na verdade, amigos, né? Aqui o Léo, você foi como amigo, exato, não foi nem como E você sabe que assim, eu tô me declarando aqui agora. Eu nem acreditava em amizade. Coraçõezinhos aí, Ismael, coraçõezinhos agora. Eu nunca acreditei em amizade. Por exemplo. Amizade pra mim é amiga. Sabe aquela mesma coisa que eu falei no Comer Fé aqui, que é fé? Amigo, cara, o que é isso? Que é uma fé no outro, não né? existe essa coisa, sabe? Amigo, uma pessoa que... Amigo, você tem conhecido, você tem contatos, não sei o quê, né? E aí com o Léo e Giovana me pondo na cabeça o que era amizade, o que era fé. Hoje eu vejo o que tem, o que de fato foi um amigo ali que eu tive. Nunca esperou nada em troca, sabe aquela... e aí o Léo indicou para o Marcelo, indicou para outro cliente, que indicou para outro. E esses clientes começaram a indicar também, né? Então, nasceu o GPS. Eu falo 90%, porque acho que teve 1 ou 2 clientes que vieram de fato. Sim. O restante, direto ou indiretamente, vieram das indicações do Léo, né? Do boca a boca. Tanto que até hoje eu não tenho comercial dentro da empresa, né? Agora que a gente começou a falar em comercial, porque até então era só indicação, né? Ó, tem alguém que faz isso e a gente ia lá e apresentava o trabalho. Já abriu a GPS aí ou não? Nessa época? Não, então, aí a GPS atendia umas 3 empresas, né? O Léo, o Marcelo e o Renato. Sim. Né? Atendia essas... e já tinha aparecido uma hamburgueria nessa fase também, né? Que eu tinha conseguido. E eu tava na Mantiqueira e atendendo esses 4 clientes. E aí, um belo de um dia... E aí, minha vida já começou a mudar. Outra realidade, já comprei carro, né? Eu tinha trocado o carro. O Léo também, que vai chegar no cliente com esse carro velho que você tem. Aí, comprei... Você precisa de um Léo na sua vida, Vocês precisam de um Léo na sua vida pra sair do lugar. Muda sua roupa, faz a barba, sabe? Tipo, aquela coisa, meu. E eu sempre fui uma pessoa que sempre ouvi. Sempre escutei muito, assim, né? E eu absorvo. Falo, não, verdade. E faço, né? Sou uma pessoa fácil de se comandar, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, né? Então eu fui fazer. Eu troco por você é uma pessoa dócil no espírito. Porque você não reage
ao que Deus traz para você. Um amigo é um anjo de Deus, é uma pessoa que está ali para te ajudar. Então você é dócil à vontade de Deus. Acho que é muito isso. Pode ser isso. Não é maleável. E aí a GPS já acontecendo, só que a GPS até então, ela só oferecia indicadores. Então eu entregava o número comercial, entregava as vendas, entregava o financeiro, entregava a margem, entregava um fluxo de caixa, e tudo em Excel ainda, né, aquela coisa. E um dia, meu diretor, eu trabalhava na Mantiqueira, né, e aí o meu diretor me ofereceu uma oportunidade de assumir a gerência do GPA. Só que o que acontecia? Eu ia ter que sair do home office, né? Então, ó, você vai ser gerente do GPA, você vai atender todas as lojas do Pão de Açúcar. Só né? pra quem não conhece, GPA é Grupo Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar, perfeito. Então, assim, ó, você Chegou vai na encruzilhada. você vai, a Mantiqueira, o que a Mantiqueira faz? A Mantiqueira vende ovos, né? Sim. A 7ª maior produtora do mundo, né? Da América Latina é a primeira. Então, em todas as lojas do Pão de Açúcar tem produtos da Mantiqueira. E aí eu ia cuidar de todas essas lojas, nível rede Brasil mesmo, né? Cara, imagina, ia praticamente quase chegar no triplo do salário que eu ganhava. A vida ia realmente virar do avesso. Assim, acabou, fechou. E ainda CLT, convênio, aquela garantia, aquela estabilidade toda, né? Ia ter equipe, ia ganhar carro, ia ganhar celular. Nossa, cara, fora, né? Convênio ia melhorar. Mas a né? empresa ia parar. Então, aí eu ia ter que sair. E nessa eu já tinha alugado até uma sala, cara. Pra você ter uma noção, né? Eu me sentia mal até, né? Trabalhava pra dor, né? O cara me fornece um VR, por exemplo, e eu uso VR pra... Prestando serviço. E aí eu rezava pra Deus nessa época também. Eu falava, Deus, tá certo, eu tô tocando a GP. Enquanto, por exemplo, uma empresa me paga pra eu trabalhar pra eles, eu tô usando desse tempo pra trabalhar pra mim, né? Já começou a rolar isso, né? E inquietação. Aí, então, e um dia meu diretor me fez essa proposta. Eu falei, posso pensar? Ele, tá, só que você tem até hoje. Nossa. Pra me falar isso, porque... Desde que não passe de 10 minutos. Só que você tem até hoje. Eu preciso iniciar essa vaga semana que vem, né? Por exemplo. Porque eu já tava negociado com o GPA, ia ter alguém olhando, né? Da Mantiqueira e tal. E nesse dia eu voltei desesperado pra casa, larguei a empresa lá, no espacinho que a gente tinha já. Voltei pra casa, falei, Gi, gato subiu no telhado aqui, já era, cara. Eu não sei o que fazer agora. Porque a empresa já tornou um sonho, cara. Imagina, puta, a GPS já... Tava existindo. Já tinha site, né? Já tinha site, já atendia. Não tinha CNPJ ainda, né? Mas já atendia clientes e eu via que eu tava mudando a história, ajudando a mudar a história de vida dessas empresas, né? E aí eu fui conversar com a Giovana. E imagina, 2 filhos, você não conversa com 2 filhos do lado, você não consegue ter esse tipo de conversa. Depois das 10. E eu lembro da Giovana falando assim pra mim, Gu, vamos lá pro Eco Parada Madeiro. Lá a gente conversa, aí deixa as criançadas brincando, eles ficam brincando e a gente conversa, né? Eu falei, Gi, isso assim, meu diretor chegou, vai triplicar. Ó, não tô brincando, eu acho que na época eu ia ganhar coisa de 15 mil reais. Sabe aquela coisa? Não é pouca coisa. Ia mudar, cara. Nossa, não, assim... E aí a gente conversou e ela falou assim, Gu, a GPS já é o sonho da nossa vida. Né? Exato, porque a gente já tinha sonho cara, a GPS já começou a mudar a nossa vida. Tá certo que tinha o salário ainda lá da empresa, mas a GPS veio um cliente, pagou 500, veio outro cliente, pagou isso. Já não era mais 500 reais. Já não era só 500, aí tinha um cliente de 1.700 reais, sabe aquela coisa? Então, gente, a vida já tinha mudado. E aí, só que aquela coisa, tá, só que não se banca sozinho. Como é que faz? E se você deixa, como é que você deixa aquela outra fonte de, imagina, ainda mais com o salário, né, que tinha. Eu falava assim pra Gigi, a gente vai poder mudar de casa, poder ir pra uma casa mais confortável, vai poder, convênio vai melhorar, as crianças, isso e aquilo. Ela falou assim, Gu, olha tudo que a gente já passou, cara. Que mais que... Perdido o truco, né? Olha tudo que... Ó, a gente morou na praia, de favor, né? Moramos de favor. O lugar que a gente morou lá na praia era casa de Airbnb, né? Então, e era uma época para ajudar que não era temporada, então a mulher conseguiu. Então imagina que quando chovia aquilo lá, por exemplo, cara, vinha rede de esgoto, água suja, subia. Giovana amamentava ainda, as crianças ficavam no quarto dos fundos. Aí eu tinha que carregar ela aqui para não pisar na... Olha, enfim. Ela falou, tudo isso que a gente passou, o que mais que pode que vier. Agora pra gente, né? A gente tá junto, a gente é uma família, né? Importa, então, né? E assim, ter a mulher certa também
É Faz surreal, diferença, né? faz diferença. Sensacional. Que a gente eu já tinha feito muitas coisas erradas, né? E aí eu recusei essa proposta. Ela falou, então tudo que a gente já passou, passar um pouquinho mais, a gente Então volta. você saiu dessa conversa disposto a recusar. Aí eu recusei, saí dessa conversa, a Giovana que me incentivou, né? Aí liguei pro meu chefe, aí marquei presencial, fui lá, declinei da proposta dele, ainda tentei oferecer a GPS pra ele, né? Porque eu falei, né? Falei, ó, vou ter que recusar, enquanto eu tava de home office, né? Comecei a atuar, assim assado, a empresa ganhou corpo. E a GPS aconteceu, né? Abri CNPJ. Agora, calma aí. Vamos pausar agora nessa parte. Então, vamos lá. Então, pelo que eu entendi aqui, a GPS, ela faturava, mas até onde eu sei, ela não te supria. Ela não pagava as suas contas de casa. Não. Na época, pagava, acho que o aluguel, a luz e um pouquinho de comida, assim. Certo. E você deu uma negativa pro seu chefe. Ou seja, você meio que você assinou seu atestado de óbito com a empresa, né? Que, para bom entendedor, a gente saberia que em breve você sairia da empresa. Como foi para você? E aí conta, na verdade, o que aconteceu nessa parte? Quando eu pedi o desligamento, É. então, aí, quando eu efetivei a minha saída, e já no dia seguinte, porque não teve assim, né? Não teve Imagina. negociação. Não teve, né? Só que olha só como Deus é cuidadoso, né? Eu pedi a minha saída e no dia seguinte o meu chefe me ligou e falou assim, ó, você segura mais um mês? Um mês. Porque o trabalho que eu fazia era eu que fazia, não tinha outra pessoa, né? Reposição. Ele falou, você segura mais um mês? Eu falei, seguro. Eu tinha mais um mês de salário. Concorda? Porque Um respiro, né? um respiro, né? E aí eu falei, seguro, claro, eu fico mais um mês aqui. Só que nessa ele já sabia que eu estava trabalhando para GPS também, né? Passou um mês, não veio nenhum cliente. E, cara, eu só esperando a ladeira de novo, sabe? Passou mais um mês, não veio cliente. Eu falei, cara, eu combinei com ele até tal dia, né? Dali eu sei que vai voltar a ladeira abaixo, porque eu vou sair da empresa de vez. Chegou nesse dia, ele, você fica mais um? Sabendo que você já estava tocando. Sabendo que eu já estava tocando. Já tirou o peso da consciência. Não consegui. Eu falei, putz, mais um mês. Olha só pra você ver, cara. Fiquei mais um mês com salário e a GPS acontecendo, né? Mas aquele resumo dessa história. Chegou nesse segundo mês, ele pediu mais 2. Ele falou, cara, não tá rolando, eu não tô conseguindo, né? Providência de Deus. Você fica mais 2. Nesses 2 meses, chegou o cliente que fez a diferença da GPS. Porque você vê que assim, Deus parece que foi só esperando, né? Assim, calma. Segura mais esse tempo. O melhor tá aqui, né? O melhor tá por vir. Chegou um cliente que falou assim pra mim, eu entrei nesse cliente, a gente começou a trabalhar, e ele falou assim, olha, você tem condição de assumir o meu financeiro aqui? Eu falei, assumo o financeiro. Deu o departamento financeiro inteiro, aí que nasce o BPO financeiro, o financeiro 360, porque até então era só indicador, né? E ele falou, você assume meu financeiro aqui? Eu falei, assumo. Você sabe fazer financeiro? Sei. Sabe emitir nota? Sei. Boleto? Sei. Quantas a pagar? Sei. Cara, não sabia nada. Parece um cara que eu conheço que falou que manjava de LinkedIn, vendeu um trabalho de LinkedIn aí e foi estudar pra vender. Aceita, põe o pé, Deus vai pôr o chão, né? E aí mudou a história de vida da GPS, né? E a gente abraçou o financeiro. Então hoje a gente tem aí financeiro 360. Hoje a gente tem indicadores, tem BI, tem, né? Enfim, um monte de operação. Imagina, hoje nós somos em 6 pessoas lá fazendo isso tudo acontecer, carteira de cliente ativa. Então, imagina que assim, literalmente sair do zero pro menos, né? Menos zero pro nada, até. E dizer hoje que tá tranquilo, não tá tranquilo, né? Mas saber que você passou tudo que você passou, né? Saber de toda essa história e que você tem uma esposa do lado, que se precisar voltar com você a qualquer hora nesse caminho todo de volta, né? Dar o cavalo de pau, Cavalo né? de pau. E, esse motivo, isso dá então, força, pra gente finalizar aqui, resumindo, né? Primeiro, você teve valores lá com seu pai, né? Valores bem
por mais que sejam poucos, Sim. mas valores Definidos. bem definidos, né, bem sólidos. Você teve um matrimônio, uma esposa que te deu, que te Suporte, amparou ali, sempre em todos os momentos. E mesmo ateu ou não, você concorda que em determinado momento você teve que ter fé. Senão as coisas não aconteceriam. E a gente conseguiu enxergar, pelo menos eu vi de forma cristalina, a providência de Deus. Total. Ó, são 4 meses que ele te deu de Lambuja. colher de chá. E exatamente nesse período você fecha um dos maiores clientes da GPS, né? Então, uma baita aula aqui pra mim. Preciso te agradecer por isso, né? Acho que o Felipe também Sim, total gratidão. entende por esse mesmo lado. E agora dá um recado aqui pro pessoal. O que a GPS faz? Vende a GPS aí pro pessoal. Aonde que a gente te acha? Precisou de qualquer coisa? Como que eu acho o Gustavo ou a GPS BI hoje? Então, hoje a gente tem site, né? Hoje o site nosso é o gpsbi.com.br. A gente tem o Instagram nosso também, né? Posso passar meu telefone? Por favor. Aqui também, né? 11, Tá aqui, vai estar no link aqui embaixo também. edita, pode então, falar. 11 99812 5961. Acho que esses são os caminhos para nos achar, né? O que a gente faz hoje? Então, hoje a gente opera com financeiro terceirizado. Então, a maior parte dos nossos clientes, por exemplo, não tem o financeiro dentro da empresa, terceiriza tudo com a gente. Então, a gente tem equipe lá preparada para assumir contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária diária, né? Toda a operação financeira, negociação com o fornecedor, negociação com o cliente, revisão de imposto. Hoje a gente faz muito também, né? Principalmente para a empresa do lucro real, a gente sabe o quanto é importante ter alguém ativo ali, olhando se a contabilidade está fazendo certo, né? Sensacional. Ou não. Então, a gente tem uma frente para isso também. E a gente faz essa operação e a gente entrega toda essa operação em forma de indicadores, né? Então, a gente tem o BI comercial, a gente tem uma DRE funcionando diariamente, a gente tem um fluxo de caixa também funcionando. Então, a gente entrega ali na palma da mão, né, do empresário todos os números que ele precisa ter para tomar as decisões, né? E rápido, e diário também, né? Ótimo. Então, Eu posso dizer que o Gustavo vende tempo para o empresário. Porque Verdade, toda exato. a gestão ali visual, eu já usei, o Léo tá utilizando na empresa também. Chama aqui o Léo, tá o link aqui embaixo, chama o Gustavo para conversar e com certeza você vai ter um grande parceiro aí na sua empresa. sem dúvidas. E eu, assim, eu também puxando um pouco aí o jabá pro Gustavo, ele resolve várias dores. Então é a dor do financeiro, é a dor da análise das métricas comerciais. Então, assim, hoje eu consigo, em 5 minutos, tomar decisões que mudam o ponteiro da Anchor. Então, assim, que talvez eu demoraria 15 dias e um mês já foi pro espaço. Atropelou. Né? Então, você que tem seu pequeno negócio, seu médio, grande, entre em contato com o Gustavo. Ele tem soluções aí, desde o pequeno empreendedor até empresas que faturam 1 milhão, tá? Milhões, enfim. Gustavo, preciso te agradecer, meu amigo, Agradeço, meu irmão. gente. Sensacional o bate-papo. Foi demais, muito obrigado mesmo, do fundo do coração. E a gente se vê em breve. Talvez marcaremos uma próxima aqui pra gente falar um pouco mais sobre essas dores, porque se a gente começar a falar aqui de financeiro terceirizado, Vai embora, cara. de análise por BI, por competência, enfim, a Como gente que eu fica controlo aqui, meu dinheiro, como né? que eu controlo meu dinheiro, como que eu planejo meu dinheiro. Dá Aí mais a gente 3 dá episódios mais 3 fácil. episódios, né? E é uma dor mesmo que todo mundo tá aí. É latente, né? Não, assim, eu falo muito pro Léo, né? Eu vejo empresários e perfis, cada um, a forma como conduz, no fim do dia, todo mundo cozinha com água. Exato. É uma loucura. É isso aí. sensacional. Felipe, Show de bola, obrigado Gustavo, obrigado Agradeço, gente. pela Experiência partida, boa aqui, abertura muito de boa. coração aí, sensacional. Primeiro, a gente ouve primeiro que todo mundo, né? Obrigado pela sua vida. Eu falo que o Gustavo parece um playboyzinho de alta patente. Chega, você conhece a história e fala, meu Deus do céu, quanto perrengue esse homem passou e tá sorrindo, tá feliz e serve de lição de vida pra mim. É isso Obrigado pela sua vida. Imagina. E tamo junto até o céu. Eu que agradeço vocês de manter Deus na nossa vida, né? Principalmente na minha e da minha família, né? O Felipe me manda mensagem quase todo dia, e a trintena. E aí, a trintena. A gente vai empurrando, né? Um ajuda o outro. É isso aí. é isso, gente. Valeu, muito gente. obrigado. Muito obrigado. Fica ligado no nosso canal aí, tá? Obrigadão. Tchau, tchau.